Neste módulo, você vai iniciar a criação para você mesmo de um documento que esboce de forma clara e objetiva o seu propósito de vida. Quem é você? Quais são os seus valores? O que você pretende fazer com o seu tempo para tornar a sua vida mais significativa? Exceto os atos de Deus, é você quem determina o seu futuro. Assim, é importante estabelecer com clareza o caminho que você pretende seguir enquanto pessoa, profissional, cônjuge, pai, filho, amigo e, por que não dizer, enquanto companheiro leão também. A declaração pessoal de missão nos ajuda a manter o foco daquilo que realmente interessa em nossas vidas. Isso já é muito comum nas empresas de uma forma geral. E agora vamos trazer essa prática para a nossa vida pessoal. Quando você ler alguma coisa que te traga inspiração em algum livro, revista ou jornal, anote e guarde. Procure colocar tudo isso numa pasta específica, onde você tenha fácil e livre acesso. Essas palavras e frases especiais servirão como uma reserva motivacional e ajudarão você a criar e a manter atualizada a sua declaração pessoal de missão. Nosso objetivo, então, será iniciar o esboço da sua declaração pessoal de missão. Ela deverá ser breve e objetiva, com poucas sentenças ou parágrafos, e nunca estará completamente acabada. Você deverá revisá-la periodicamente e não fique com medo de mudá-la, sempre que julgar interessante. Esse texto é só seu, não precisa mostrar para ninguém. A sua declaração de missão ajudará você a estabelecer um alicerce que poderá sustentar os seus sonhos e metas, ajudando também você a definir uma lista de o que e como agir diariamente. Mas afinal, o que é uma declaração de missão? Veja, uma forma alternativa e complementar para esclarecer a sua visão de si mesmo é através da formulação de um texto autoexplicativo. Ao invés de enunciar valores, a declaração de missão tem a forma de frases motivadoras e inspiradoras. Há muito tempo que as grandes empresas formulam o seu planejamento estratégico começando pela identificação da sua missão, ou seja, por que ela existe, qual a sua finalidade, onde ela quer chegar. Isso é importante para que todos saibam exatamente onde estão e falem a mesma língua. Da mesma forma, cada um de nós poderá então descrever a sua missão enquanto indivíduo. Não se trata de bolar ou inventar textos grandiosos ou verdadeiras obras literárias mirabolantes e maravilhosas. Ao contrário, trata-se justamente de descobrir e iluminar a simplicidade dos nossos próprios valores, que serão sempre originais. Cada um de nós tem uma maneira única e original de ver o mundo e a vida. A nossa contribuição é única e, portanto, a nossa missão também deve ser única, absolutamente individualizada, embora possa e deva estar inserida no contexto da coletividade que nos cerca. Apenas a título de ilustração, vamos dar aqui alguns exemplos de declarações de missão, como, por exemplo, do Banco Real. Vejam o texto. Satisfazer o cliente gerando valor para os acionistas, funcionários e comunidade, através de uma postura ética nos negócios, diferenciando-nos pela qualidade dos produtos, serviços e especialmente pelo atendimento. Vejam que com um texto bem resumido e sucinto, o banco coloca muito claramente qual é a sua função e para que veio. O nosso seminário eletrônico de liderança leonística também tem a sua declaração de missão. Um texto que explica bem para todos os usuários qual é o seu motivo, o seu objetivo de ser. Aperfeiçoar as habilidades individuais de liderança na comunidade leonística através do treinamento à distância, pela internet, proporcionando melhor qualificação para que os objetivos dos Lions Clubs sejam concretizados. Esta é a declaração de missão do Excel. Como já foi dito anteriormente, uma declaração de missão não precisa ser necessariamente de uma empresa ou empreendimento. Pode adquirir ou tomar um caráter mais pessoal ou até mesmo familiar.
Veja agora um exemplo de uma declaração de missão de uma família. Abre aspas. A missão de nossa família é criar um lugar para nutrir a ordem, amor, felicidade e relaxamento, e dar oportunidades para que cada pessoa se torne responsavelmente independente e efetivamente interdependente, de maneira a concretizar propósitos válidos. Fecha aspas. Essa, então, é uma declaração de uma família que se reuniu e escreveu esse texto como norte, como um norteador, como eu disse, dos seus objetivos, sonhos e metas. E por que nós devemos ter uma declaração de missão individual? Veja, quando nós conseguimos tornar claro e objetivo o sentido da nossa vida, passamos a ter mais eficiência em nossas ações. Nossos verdadeiros valores passam a ter um peso mais importante no nosso dia a dia, pois eles saem do inconsciente e ocupam um lugar todo especial em nossa mente, de forma, agora sim, absolutamente consciente. Dentre outras coisas, elaborar a sua declaração de missão é um grande passo em direção ao autoconhecimento, porque ela incentiva a pensar profundamente sobre a sua própria vida, ajuda a examinar seus pensamentos e sentimentos íntimos, esclarece o que é realmente importante para você, expande as perspectivas, imprime firmemente os valores e propósitos autodeterminados, proporciona direção e compromisso com os seus valores e, finalmente, capacita o progresso diário em prol ou em direção dos seus objetivos. Segundo Spinoza, ser o que somos e tornarmos-nos o que somos capazes de ser é a única finalidade da vida. A maioria das pessoas não pensa que tem uma missão na vida. Quando param para pensar sobre isso, deparam-se com desejos vagos, difusos e imprecisos. Algumas vezes, chegam a hesitar quanto à autenticidade da sua visão, se é sua mesmo ou lhe foi imposta de alguma forma explícita ou até mesmo sutil. Algumas pessoas sentem-se perdidas diante das opções, diante de tanta diversidade. Querem, mas não querem, e acabam entrando em conflitos internos, muitas vezes inconscientemente. Na verdade, isso não é completamente ruim, mas justamente indica a necessidade de um processo de autodescobrimento. Como eu já disse, uma declaração de missão nunca é uma obra totalmente acabada. Ter a sua declaração de missão consigo e revisá-la de vez em quando tem o efeito de mantê-lo inspirado e comprometido com os seus próprios ideais. A depuração da sua declaração de missão é a própria expressão do seu processo de crescimento e autoconhecimento. A base da realização pessoal é o autoconhecimento. Acreditamos saber quem somos e o que queremos, mas geralmente temos mais ideias vagas do que certezas absolutas. Embora todos nós tenhamos valores, metas e princípios como base da nossa identidade, o seu significado e a prioridade entre eles são difusos. Muitas vezes estão escondidos no inconsciente. Algumas pessoas têm uma visão muito clara do futuro que desejam para si. Outras seguem uma rotina quase cega. Nós sabemos que, como dizia o gato de Alice no País das Maravilhas, se você não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Ter valores e metas claras esclarece as nossas escolhas, dá sentido e direção às nossas ações e permite avaliar o nosso progresso. Sem um norte claro, não há progresso. A vida não tem sentido, ela fica vazia ou, no mínimo, muito vaga. Aí vem uma pergunta. Por que é tão importante definirmos os nossos valores? Os valores de uma pessoa são a bússola da sua vida. São as suas maiores prioridades, isto é, deveriam vir sempre em primeiro lugar. O problema é que nós damos valor a muitas coisas ao mesmo tempo. Assim, várias situações ao longo da vida nos colocam em conflito. Para que a gente possa evitar um bloqueio diante desses conflitos, é fundamental conhecermos nossos valores mais fundamentais e, principalmente, a prioridade entre eles. Segundo Ralph Waldo Emerson, não há nada que dê tanto senso de direção à vida de uma pessoa quanto um sólido conjunto de princípios.
Geralmente, em momentos críticos da nossa vida, esses valores fundamentais aparecem mais nitidamente. Só que a maioria das pessoas passa pela vida sem se defrontar com essas tais grandes crises. Muitos até fogem delas e as evitam. Vivem afundados numa rotina que acaba por afastá-los de realizar aquilo que mais valorizam. Por exemplo, vou fazer uma pergunta pessoal. Você, no meio de uma tempestade, pularia de um navio em alto mar para salvar uma mala de dinheiro que tivesse caído? Agora eu mudo a pergunta. Nas mesmas condições, você pularia para salvar o seu filho de 5 anos que tivesse caído? Veja que interessante. No momento agudo da crise, o amor paterno, para a maioria das pessoas, é um valor muito maior do que a estabilidade financeira. O problema é que no dia a dia, essas prioridades não estão tão claras na nossa cabeça. Agora, eu vou fazer uma terceira pergunta. Você já chegou em casa, cansado por um longo dia de trabalho, e deixou de dar a devida atenção àquele mesmo filho por quem você seria capaz de entregar até mesmo a sua vida? A rotina do dia a dia nos cega, companheiros. Sem pensar e refletir sobre os nossos valores, acabamos nos afastando de nós mesmos e daquilo que mais prezamos na vida. Sem formular e perseguir metas que deem uma expressão concreta a esses valores, acabamos consumindo nossas vidas em trivialidades. O que dá sentido à sua vida? Como você se vê realizando e vivendo esse sentido? A resposta a essas questões é justamente a sua missão pessoal. Sua declaração de missão deverá ser um texto que motive e empolgue. Ela deve tocar mais no lado emocional do que no lado racional. Entretanto, ambos devem estar coerentes. Para muitas pessoas, é mais difícil chegar a uma boa declaração de missão do que descrever os seus valores. Mas atenção, não adianta nada utilizar palavras muito bonitas que não tenham saído naturalmente da sua cabeça, da sua própria reflexão. Senão a gente vai chegar no lugar comum, numa tarefa que foi completada com palavras apenas. O seu objetivo é entrar em contato consigo mesmo. A sua declaração de missão deverá refletir os princípios e verdades fundamentais da sua existência, os valores centrais das suas crenças e a visão do que você deseja alcançar em sua vida. Veja que interessante. Não necessariamente todos os nossos valores são coisas que nós já alcançamos. Na verdade, é difícil ser tão perfeito assim. Mas, de qualquer forma, reconhecer e descrever esses valores nos coloca a caminho de alcançá-los. Tê-los sempre à mão e revisá-los constantemente também nos ajuda a refletir sobre a sua verdade, buscando sempre fazer as coisas que nos tornarão dia a dia pessoas melhores e mais próximas desses ideais. Uma expressão escrita de seu propósito único, uma filosofia pessoal de como você quer viver. Segundo Lynn Christian, se você não estiver seguindo o seu coração, você estará vivendo o sonho de alguma outra pessoa. Para começar a sua declaração, é muito importante delinear e refletir sobre os seus próprios valores. E a melhor forma de fazer isso é descrevê-los por escrito. Pegue agora um papel e uma caneta, pois você vai iniciar a escrever a sua declaração pessoal de missão. Você vai começar escrevendo palavras ou frases de acordo com as perguntas e indagações que aparecem na tela. Seus valores são tudo aquilo que você estima e com quem você se importa. Eles determinam onde você gasta seu tempo e seu dinheiro. Queira você ou não, são eles que influenciam as suas escolhas diárias e, portanto, eles deverão documentar profundamente a sua declaração de missão. No final dessa exposição, você vai ter tempo suficiente para lapidar melhor as palavras. Mas de agora em diante, procure escrever dentro do tempo que lhe for concedido. As respostas têm de ser de bate-pronto, ou seja, não dá para ficar pensando muito, senão as palavras não vão representar o seu primeiro impulso, que é muito importante nesse momento.
Depois, você vai ter tempo para rever, modificar, retirar e até acrescentar coisas novas, ok? Se o tempo acabar, siga em frente para a próxima questão. Então vamos lá. Primeira pergunta, responda rapidamente. Escreva uma de suas habilidades ou talentos que você gostaria de passar para os seus filhos. Agora, liste duas das mais importantes pessoas na sua vida. E em seguida, liste uma palavra que descreva cada uma delas. Procure usar a sua criatividade e rapidamente complete esta frase. Alguma coisa. A isso, prefiro a morte. Agora responda rapidamente. Quais as duas principais qualidades que você procuraria no cônjuge ideal? O assunto agora é você mesmo. Descreva você em apenas uma palavra. Mais uma vez, peço que você haja rapidamente e complete esta frase com duas palavras. As duas palavras que primeiro chegarem à sua mente. Já estamos quase finalizando. Se houvesse apenas duas regras a seguir, elas deveriam ser apenas duas. Para finalizar, pense agora na pessoa que você mais admira e, em uma palavra apenas, descreva o porquê dessa admiração. Muito bem. Agora você deverá utilizar as palavras e expressões que foram colhidas para elaborar uma frase que explique a sua missão. Utilize sentenças afirmativas que digam respeito a ações e atitudes pelas quais você vivencia aqueles valores, mesmo que essas afirmações soem falsas num primeiro momento. Ao lê-las novamente, você se sentirá mais motivado a torná-las verdadeiras numa próxima construção. A autossugestão consciente funciona, você vai ver. Ter a descrição dos seus valores à mão tem um efeito de mantê-lo em sintonia com as suas maiores prioridades. Mas lembre-se de que o seu texto deverá ser claro, objetivo e resumido,
algo sintético e esclarecedor. Bem, agora, sem pressa, tome o tempo que for necessário para lapidar o seu texto. Não tenha pressa de acabá-lo ainda hoje, afinal, nós sabemos que uma declaração de missão é sempre uma obra inacabada. Procure revisá-la de tempos em tempos e alterá-la sempre que o julgar conveniente. A sua declaração de missão é um poderoso documento que expressa o seu sentimento pessoal de propósito e significado na vida. Age como uma constituição governante pela qual você avalia decisões e define o seu comportamento pessoal. De vez em quando, leia para você mesmo a sua declaração. Mude-a se for o caso, mas tenha sempre ela por perto. Procure levar essas ideias também aos seus companheiros leões e utilize essa mesma dinâmica para estabelecer uma declaração de missão para o seu clube de Lions. O leonismo só tende a crescer se tivermos nosso norte bem definido e compreendido por todos.